Agora nós vamos apresentar para você as fórmulas de arco-metade, amiguinho. Ó, a fórmula do cosseno de x sobre 2, do seno de x sobre 2 e da tangente de x sobre 2. Seno de x sobre 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Seno de x sobre 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2. E a tangente de x sobre 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Esse mais ou menos, você vai ter que analisar pelo quadrante em que o ângulo, estiver localizado, tá? O quadrante vai dizer para você se é mais ou menos, tá? Eu vou mostrar a dedução de uma dessas fórmulas, tá? E as outras, elas seguem o mesmo raciocínio, a mesma ideia. De onde que vem isso, né? Ó, o cosseno de 2α é cosseno ao quadrado de α menos seno ao quadrado de α. É a fórmula que a gente já trabalhou antes. Bom, a identidade fundamental da trigonometria fala que o seno ao quadrado de α mais o cosseno ao quadrado de α é igual a 1. Sempre. Qualquer ângulo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Isso está bem explicado na aula de circunferência trigonométrica. Se eu isolar o cosseno ao quadrado e passar esse seno ao quadrado para o outro lado, eu vou ter que o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado de α. E agora eu pego esse carinha aqui, ó, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, e coloco aqui, ó, substituo ali. Cosseno ao quadrado de α, esse aqui, vai virar 1 menos seno ao quadrado de α, que foi o que eu fiz aqui, certo? Bom, menos seno ao quadrado com menos seno ao quadrado, menos 2 seno ao quadrado. Traz o menos 2 seno ao quadrado para cá, e esse cosseno de 2α para lá. Então eu tenho que 2 seno ao quadrado de α é 1 menos o cosseno de 2α, certo? E aí assim, agora vem a grande ideia, né? O 2α eu chamo de x. E o α vai ser x sobre 2. Se o 2α é x, passo o 2 dividindo, o α é x sobre 2. Então, no lugar do α, x sobre 2. No lugar do 2α, vem x. Duas vezes, ó, substituindo aqui agora. Ó, esse α vai virar x sobre 2 e esse 2α vira x. Duas vezes seno ao quadrado de x sobre 2 igual a 1 menos cosseno de x. Esse 2 está multiplicando, vai dividindo. E eu tenho que seno ao quadrado de x sobre 2 é 1 menos cosseno de x sobre 2. E aí, esse elevado ao quadrado vai para lá na forma de raiz. E fica exatamente o que está escrito aqui, ó. Seno de x sobre 2 mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2. O arco-metade, amiguinho, ele não costuma aparecer muito nos problemas de vestibular, tá? É um negócio mais raro de acontecer. Então, a gente vai trabalhar agora um exemplo para você, mas não é para se preocupar tanto com isso aqui. A parte inicial de adição de arcos e arco duplo é muito mais importante e aparece muito mais, tá? Sabendo que seno de x é menos 4/5 e que x pertence ao quarto quadrante, né, amiguinho? Determine o valor de cosseno de x sobre 2. Então eu quero isso aqui, ó. Cosseno de x sobre 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Então, amiguinho, para encontrar esse valor que ele está me pedindo, eu preciso saber o cosseno do x. Então eu tenho que desenhar primeiro o triângulo e a partir desse valor de seno que tem ali, eu tenho que encontrar o cosseno. Lembra no soca à toa que seno é o oposto, né, pela hipotenusa. Então o oposto aqui vai ser 4 e a hipotenusa 5. Lembrando, você não coloca número negativo aqui nesse triângulo, tá? A gente analisa o sinal pelo quadrante. Nunca põe número negativo ali, tá? Ô amiguinho, o outro lado a gente já sabe que é 3, né? Esse é o triângulo 3, 4 e 5, que já apareceu bastante aí na aula. Então, olha só, o cosseno de x vai ser o quê? O adjacente pela hipotenusa, ou seja, 3 sobre 5. Não é verdade, ó? Cosseno é adjacente pela hipotenusa. Será que é positivo ou será que é negativo? Bom, o x pertence ao quarto quadrante. Quarto quadrante, vamos lá, amiguinho? Vamos desenhar o palhacinho do cosseno? Lembra dele? Ó, o cosseno é assim, ó. Positivo aqui e aqui, negativo aqui e aqui. Lembra dele? Ó, esse é o palhacinho do cosseno. Como é que é o cosseno no quarto quadrante? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele é positivo. Então a resposta aqui, ó, é mais 3/5. O valor que eu estou precisando para achar o que ele me pede, que é o cosseno de x sobre 2, está aqui para você. É mais 3/5. Vamos substituir nessa fórmula então agora, amiguinho, para finalizar a questão?
Vamos lá. Cosseno de x sobre 2 é igual a raiz, mais ou menos, né? A raiz quadrada de quem? 1. Ó, 1 mais 3/5, né? 1 mais 3/5 dividido por 2, não é isso? Olha, ó. 1 mais cosseno de x sobre 2. Então, amiguinho, agora eu tenho que fazer 1 mais 3/5. Quanto que vai dar isso? Hã? Vamos fazer aqui embaixo? 1 mais 3/5, olha aqui, ó. Aqui embaixo, ó. 1 mais 3/5. O MMC, aqui embaixo desse 1 não tem nada, é 1 então, né? O MMC é 5. 5 dividido por 1, 5, vezes 1, 5. 5 por 5, 1 vezes 3, 3. Quanto que dá isso? 8/5, amiguinho. Então, olha só. Cosseno de x sobre 2 é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 8/5 dividido por 2. Né? Embaixo desses 2 não aparece, mas é 1. E ele vai para cima invertido e multiplicando. Então, como é que fica agora? Cosseno de x sobre 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8/5 vezes, ó, vezes é 2 sobre 1, 1 sobre 2, certo? Ó, amiguinho, o 8 eu posso dividir por esse 2, tá? Aí vai virar 4/5, né? Então, cosseno de x sobre 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 4/5. Bom, agora eu separo em duas raízes. Raiz de 4 sobre raiz de 5, né? Aqui do lado, ó, que é igual a mais ou menos a raiz de 4 sobre a raiz de 5. Quanto é que é a raiz de 4? 2. Então, cosseno de x sobre 2 vai ser o que, amiguinho? Mais ou menos 2 sobre raiz de 5. Não é verdade? Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 5. Né? Ó. Então vai ficar mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 5. Certo, amiguinho? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Olha lá. Agora, amiguinho, eu preciso decidir se é mais ou se é menos. Isso eu preciso decidir. Pois é, como é que eu vou tomar essa decisão, professor? Eu vou te explicar. O x pertence ao quarto quadrante. Quarto quadrante. E eu estou fazendo o cosseno de x sobre 2, de metade desse ângulo. Ô, amiguinho, pensa no ângulo que esteja no quarto quadrante. Quarto quadrante, você sabe bem que fica mais ou menos aqui, ó, né? Mais ou menos aqui. Pensamos assim no ângulo do quarto quadrante. Vamos supor, imaginar, o ângulo de 300 graus. Ele está no quarto quadrante. O que acontece quando eu divido por 2 o 300? Dá 150, não dá? Quando eu pego um ângulo do quarto quadrante e eu faço a metade dele, cosseno de x sobre 2, eu caio no segundo quadrante. E olha aqui, amiguinho, como é que é o segundo quadrante o cosseno? Negativo. Ó, pode pensar o ângulo que tu quiser do quarto quadrante. Se você dividir por 2, vai cair no segundo, tá? Então, amiguinho, a resposta disso aqui vai ser menos. Então, eu vou tirar esse sinal de mais aqui, ó, né? Porque a resposta que eu quero para a minha questão é o valor negativo. Então, eu posso afirmar que o cosseno de x sobre 2, nessa questão, vai ser menos 2 raiz de 5 sobre 5. Para deixar essa aulinha completa, nós vamos apresentar para você as fórmulas de fatoração. Elas também não são muito utilizadas nos vestibulares. É mais raro de aparecer, tá? Mas as fórmulas de fatoração são essas que estão aqui. Elas originam-se, né, a partir das fórmulas de adição e subtração de arcos. Seno de A mais B, seno de A menos B e assim por diante. Ó, amiguinho, as deduções, né, as origens delas, eu vou colocar numa aula especial no site um pouquinho mais adiante, tá? Aula de deduções de fórmulas. Mas vamos lá para você, ó. Seno de P mais seno de Q, 2 vezes seno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2. Seno de P menos seno de Q, 2 seno de P menos Q sobre 2, cosseno de P mais Q sobre 2. Cosseno de P mais cosseno de Q, 2 cosseno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2. E cosseno de P menos cosseno de Q,
menos 2 vezes seno de P menos Q sobre 2, seno de P mais Q sobre 2. Não é fácil gravar isso aqui tudo, né? Ainda mais que elas são muito parecidas, né, amiguinho? Mas, geralmente, quando isso aparece no vestibular, essas relações são dadas, tá bom, amiguinho? Vamos fazer os exercícios agora, tá? Escrevendo a expressão seno de 70 graus mais seno de 30 graus na forma de um produto, obtém-se... Bom, o que ele quer, amiguinho? Ele quer que a gente utilize essa fórmula aqui, ó, para transformar num produto aquilo ali, tá? Então, basicamente, eu considero, olha só, seno de P mais seno de Q, né? Eu considero o 70 como sendo o P e o 30 como sendo o Q. E eu vou usar a primeira fórmula aqui, ó. Então, como é que vai ficar? Ó, o P é 70 e o Q é 30 graus. Substitui aqui, amiguinho. Como é que fica, então? Aqui embaixo, ó. Isso ali é igual a 2 vezes o seno, ó, de P mais Q sobre 2. Ou seja, 70 mais 30 sobre 2. Pode ser, amiguinho? Vezes o cosseno. Olha lá. Cosseno de P menos Q sobre 2. 70 menos 30 sobre 2. Olha lá. 70 menos 30 sobre 2. O que eu vou encontrar aqui? 2 vezes o seno de, ó, 100. 70 mais 30 é 100. Por 2 dá 50 graus. E aí, 70 menos 30 dá quanto? Dá 40. Dividido por 2, 20. Vezes o cosseno de 20 graus, amiguinho. Então, essa é a resposta da questão. 2 vezes o seno de 50 vezes o cosseno de 20 é a mesma coisa que aquilo ali. E a resposta correta encontra-se na alternativa A. Transformando-se seno de 40 graus mais cosseno de 10 graus em produto, obtém-se... Ô, amiguinho, tem alguma fórmula aqui para seno e depois cosseno? Seno mais cosseno? Não tem, né? Tem seno mais seno, seno menos seno. Cosseno mais cosseno e cosseno menos cosseno, né? Sabe qual a ideia que a gente tem que utilizar aqui? A ideia dos ângulos complementares. Você já percebeu que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60? Pois é, sabe por que isso acontece? Porque 30 mais 60 dá 90 graus. Isso eu expliquei na aula de circunferência trigonométrica. Quando dois ângulos são complementares, quando a soma é 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Aonde que eu quero chegar? Seno de 40, né? Seno de 40. Quanto que falta para o 40 graus chegar a 90 graus? Não é 50? Então, eu sei que seno de 40 é igual a cosseno de 50. Então, onde ele pede seno de 40 mais cosseno de 10, eu posso entender como sendo o cosseno de 50 mais o cosseno de 10. Entendeu a ideia, amiguinho? O seno de 40 é igual ao cosseno de 50. Assim como o seno de 20 é igual ao cosseno de 70. Quando a soma dos dois ângulos é 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Entendeu? Então eu vou utilizar a fórmula para essa expressão aqui. Cosseno de 50 mais cosseno de 10. Ou seja, cosseno de P mais cosseno de Q. Então, o meu 50 graus vai ser o meu P e o meu 10 vai ser o meu Q. Vamos lá, amiguinho, para a formulazinha? Como é que fica essa fórmula? 2 vezes o cosseno de P mais Q sobre 2, ou seja, 2 vezes o cosseno de 50 mais 10 sobre 2, vamos colocar aqui, 50 graus mais 10 graus dividido por 2, vezes quem? Vezes o cosseno de P menos Q sobre 2, ou seja, 50 graus menos 10 graus dividido por 2. Ou, como é que ficou aqui? 2 vezes o cosseno. 50 mais 10 é 60. Por 2, 30, amiguinho. Cosseno de 30 graus vezes o cosseno de, ó, 50 menos 10, 40 dividido por 2, 20 graus, amiguinho. Cosseno de 30 a gente tem na tabelinha. É raiz de 3 sobre 2. Então, como é que ficou isso aqui? Vamos lá comigo. 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de 20 graus, né? Ó, o que eu posso fazer, amiguinho? Eu posso cortar esse 2 de cima com esse 2 de baixo, não é verdade? E a resposta final ficou raiz de 3 vezes o cosseno de 20 graus. E essa resposta encontra-se na alternativa C. Transformando-se em produto a expressão cosseno de 70 graus menos seno de 60,
obtém-se? Pois é, amiguinho, cosseno de 70 menos seno de 60, eu não tenho fórmula para cosseno menos seno. Porém, né, eu consigo utilizar a ideia dos ângulos complementares. O seno de 60, né, por exemplo, quanto que falta para dar 90 ou 60? Não é 30? Então o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então eu posso trabalhar isso aqui como sendo o quê? Como sendo o cosseno de 70 menos o cosseno de 30. Entendeu, amiguinho? Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, esse aqui passa a ser o meu P, né? E esse aqui o meu Q. Cosseno de P menos cosseno de Q é essa fórmula aqui embaixo. Ou seja, vamos lá. Menos 2 vezes, ó, menos 2 vezes seno de P menos Q sobre 2. Seno, quem é o P? O 70. Então, 70 menos 30 graus dividido por 2. Vezes o seno, de novo, olha lá. Seno de quem, amiguinho? P mais Q sobre 2. 70 mais 30 sobre 2 agora. 70 mais 30 graus dividido por 2. Certo, amiguinho? Então vai ficar o que isso aqui? Vai ficar menos 2 vezes. Ó, 70 menos 30 é 40, dividido por 2 é 20. Menos 2 vezes o seno de 20 graus. Ó, 70 mais 30 é 100, dividido por 2 é 50. Então, vezes o seno de 50 graus. Então, a resposta é menos 2 seno de 20, seno de 50. Olha só, eu não estou vendo aqui essa resposta. Porém, olha a ideia que pode ser utilizada agora. Eles fizeram, claro, que você tem que pensar um pouquinho mais. Seno de 50 pode ser entendido como sendo o cosseno de 40, porque, ó, 50 mais 40 dá 90 graus. Então, eu posso trabalhar essa expressão como sendo menos 2, seno de 20, ó, cosseno de 40. Procura aí, amiguinho. Seno de 20, cosseno de 40, encontra-se na alternativa D.